E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics. E hoje, para essa Aurora de Liberdade e Justiça, Superman Birthright, The Deluxe Edition, é o Superman, o Legado das Estrelas, como foi publicado aqui no Brasil, pessoal. Vamos dar uma conferida nessa edição, que, cara, é uma das versões aí da origem do Superman, e ela também é uma das mais legais que tem. E ela é por uma equipe aí bem interessante, cara. Mark Waid, Leinil Francis Yu, Jerry Alan Gillan e Dave McCaig. E bem, vamos lá, vamos dar uma conferida nessa edição. Tá aí a arte da sobrecapa, onde vê que ela possui verniz localizado. A lombada da edição ficou bem bonita. E a contracapa, seguindo o mesmo padrão. A lenda recontada. Aqui na orelha tem a biografia dos autores. E do lado de cá apenas continuação aí da arte da edição. E aqui a capa da edição, sem a sobrecapa, escolheram uma arte bem legal aqui do Francis Yu. A lombada aqui também ficou bem legal, colocaram o Superman aqui no alto, que ficou bem interessante. E assim fica a arte nas duas capas. E aqui, pessoal, a arte ficaria dessa forma. A arte da sobrecapa completamente aberta. Artes muito legais e bem escolhidas aqui para essa edição do Super. E aqui começa a edição, pessoal. Tem essa guarda bem legal aqui. No início aqui é um céu noturno, que ficou bem legal. No final, um céu diurno, também bastante bonito. Aqui eles fizeram essa montagem aqui com o foguete do pequeno Kal-El, cara, que ficou bem legal. Né? Podem reparar que na verdade é a mesma arte, mas aqui eles já colocaram ele em diagonal, como se estivesse já descendo em direção à Terra, cara. Ficou bem legal isso daqui. E aqui é a equipe que eu já havia citado, mas tem aí o Comicraft, né, que é o estúdio letterizando a edição. E Superman criado pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster. Aqui tem as dedicatórias dos autores e tem a introdução aqui do pessoal que trabalhou na série do Smallville, né, as aventuras do Superboy, cara, que, velho, aquilo ali foi um sucesso gigantesco, velho. Aí aqui tem essa introdução deles, né, o Alfred Gold e o Miles Miller. Introdução de 2004, pessoal, na época que realmente lançaram essa história. Bem, pessoal, começa aqui em Krypton, né, o basicão ali, mostrando os últimos momentos de Krypton. Aí tem alguns detalhes interessantes aqui, tem alguns pontos aqui que relembram um pouco ali o que a gente viu no Homem de Aço, né? O Homem de Aço, cara, velho, quando fizeram aquele filme ali, né, o pessoal que estava por trás do roteiro e tudo, o cara estudou muito bem o Superman, sabe? Porque ele pegou elementos de tudo que ele pôde para colocar naquele filme, sabe? Então, para mim, aquele filme ele é uma obra quase prima. Não fosse aquela cena do pai do Clark morrendo e o Clark simplesmente olhando, né?
Só aquilo ali mesmo para poder rebaixar um pouquinho a nota do filme, cara. Mas de resto, ainda é um filmaço, viu, cara? E bem, o Mark Waid, cara, ficou a cargo de reinventar tudo, né? Krypton, né? A origem ali do Clark, né? O passado do Clark ali, a infância dele, tudo, sabe? E ele colocou vários elementos aqui, algumas coisas ele preferiu não mexer, né? Meio que deixou de lado ali, são coisas assim que eu acho bem legais, por exemplo, a Lana Lang. Basicamente ela não tem participação na história, mesmo essa história aqui tendo uma base bem interessante ali de colocar alguns elementos bem parecidos com Smallville, sabe? Mas a Lana Lang, por exemplo, aqui ela, né, quase que passou batido, sabe? Então isso aí para mim é um ponto que eu acho que foi negativo, né? Ele meio que deixou de lado essa parte aí. Mas tem alguns pontos bem legais aqui também, cara. Aqui no início, por exemplo, quem acaba quase desistindo de enviar o Clark aqui para a Terra é o Jor-El, a Lara que acaba segurando a onda aqui e acaba convencendo ele de que realmente não tinha outro jeito, né, cara? E, cara, é sempre uma cena assim de partir o coração, né, cara? Porque você vê os pais ali assim, sabendo que o planeta vai acabar, cara. E a única chance de sobrevivência do filho deles é mandar eles para um outro lugar que não sabe nem se vai chegar, né, cara? Nossa, velho, é tenso, viu, cara? E o legal, cara, pra caramba dessa história aqui é que o final tem uma ligação com esse início aqui, sabe? Cria-se uma ligação ali, velho, que, cara, ficou muito bem colocado, sabe? Um ponto altíssimo aqui dessa história é esse final, sabe? Dando essa ligação com o começo da história. Bem, pessoal, como essa história que ela é bem longa, né? Por exemplo, O Homem de Aço do John Byrne foram 6 capítulos. Essa daqui, 12, cara. Origem Secreta também, se eu não me engano, acho que foram 6 ou 7 mais ou menos ali assim, né? Então essa daqui, pessoal, são 12 capítulos. Então teve espaço aí por Mark Waid trabalhar bastante coisa, né? Então ele mostra o Clark viajando, conhecendo o mundo, insere vários elementos aqui, assim, sabe? Igual no início aqui ele no continente africano, acaba ajudando um povo ali que vinha sofrendo, né? Vinha sendo oprimido ali há muito tempo por um outro povo da região que era bem mais rico, tinha bem mais poder, sabe? Então ele acaba se envolvendo nisso aqui e é bem interessante a resolução dessa situação. E aqui a gente vê o Clark, né, cara, voando, lembrando muito aquela cena clássica lá do Homem de Aço também, que é quando ele começa a controlar os poderes de voo, cara. E ele tem uma cena bem parecida com essa daqui, mas lá já tá com o uniforme e tudo, cara. Um outro detalhe interessante, pessoal, acabei vendo aqui, eu ia falar depois, mas vou falar agora, é que essa história aqui parece que de certa forma ela inspirou um detalhe ali bem interessante de Grandes Astros, Superman do Grant Morrison, pessoal. Essa história aqui ela é de 2003 e Grandes Astros é de 2006, se eu não me engano. Enfim, em determinado momento lá de Grandes Astros, o Lex ele acaba adquirindo os poderes, os poderes do Superman, cara, e ele começa a ver basicamente o Superman vê, sabe? Então, para determinado momento ali, ele olha para as pessoas e, tipo assim, parece que ele vê a essência da vida, alguma coisa do tipo, sabe? E aqui tem um detalhe bem interessante, que quando o Clark ele olha, né, para os seres vivos ali, ele enxerga tipo uma aura também, sabe? Então eu fico pensando se isso aqui não deu essa ideia para o Morrison colocar isso lá na história, ou se ele chegou àquela conclusão ali por si mesmo, né? Ou se isso aqui realmente acabou inspirando ele, sabe? É um detalhe que eu acho bem interessante aqui. Uma outra coisa, pessoal, para quem for ler essa história aqui, pode preparar o seu dicionário kryptoniano aí, porque é cheio de quadrinho com idioma kryptoniano aí para ser traduzido. E uma coisa engraçada a respeito disso, cara, é que eu não lembro, velho, se foi uma republicação dessa edição aqui pela Eagle Moss
ou se foi uma outra história que eu li do Superman, que também tem esses quadrinhos kryptonianos, né? Tipo aquela Superman, Batman, Supergirl, do Jeff Loeb. Tem uma dessas republicações aí, cara, que eu acho que foi da Eagle Moss mesmo, que tem esses quadrinhos aí, né, com a escrita kryptoniana pra gente traduzir tudo, só que eles devem ter achado que não tinham como traduzir, sei lá, e simplesmente deixaram como estava. Aí quando você vai traduzir, você traduz do kryptoniano para o inglês, em vez de traduzir para o português, sabe? Aí assim, né, não sabe se foi preguiça do pessoal em colocar, né, o idioma kryptoniano para ser traduzido para o português, ou se eles não tinham noção de que era para ser traduzido aquilo, sabe? Sei lá, cara, algo muito estranho aconteceu ali. E a gente vê aí, né, cara, nesse capítulo aqui, nesses capítulos seguintes, o início, né, do Superman, dessa ideia de usar os poderes para poder salvar as pessoas, cara. Aí a ideia da Marta utilizar, da Marta fazer o uniforme do Superman, eu sempre achei uma ideia muito boba, sabe? Nunca agradei muito disso aí, acho meio sem noção isso daí, mas é o que acontece aqui também. Mas um detalhe interessante aqui que eles mostram é o seguinte, a questão do óculos, né? O óculos ele não só muda a fisionomia, né? Mas também, cara, ele meio que dava uma escondida ali nas cores dos olhos do Superman, né? Nas cores dos olhos do Clark. Então, quando o pessoal olhava para ele, não via mais aquele olho azulzão, né? Que rapidamente seria reconhecido ali né, em comparação com o Superman. Mas olha para ele e vê uns olhos ali assim mais acinzentados, sabe? Por conta de estar usando o óculos. Então isso aí é um detalhe bem interessante também. Em compensação, o Mark Waid aqui ele peca numa coisa. Ele coloca que o Clark, né, que o Kal-El veio enrolado na bandeira de Krypton, que é um detalhe interessante, né? Se for olhar assim, e não no cobertor da família El, por exemplo, com o brasão da família El. Então, basicamente, o S ele é a bandeira de Krypton. Então, assim, cara, sei lá, achei meio bobo isso aí, né? Não necessariamente bobo, cara, mas eu acho que perde muito, cara, porque quando você apaga o brasão da família El, então basicamente você apaga todos os brasões das famílias de Krypton. Então, por exemplo, o Zod não teria brasão também, sabe? Né? Sei lá, por exemplo, se fosse levado à frente essa origem aqui, né, do Mark Waid, e as histórias passassem a seguir esse padrão, então não teria mais o brasão da Casa El, não teria mais o brasão da família do Zod, então, sei lá, acho que perderia muito, né? Ele colocou esse aqui com a ideia de tipo, ele vai abranger não só uma família, mas uma cultura inteira, né? Aí, sei lá, cara, não acho que a longo prazo seria uma ideia melhor do que os brasões das famílias, sabe? Um outro detalhe interessante, pessoal, que eu vi acontecer bastante por aqui, a gente vê algumas coisas relacionadas ao Brasil, cara. Por exemplo, a gente vê algumas coisas relacionadas à Academia Gracie de Jiu-Jitsu. A gente vê também o Clark usando uma camisa verde e amarela, né? Amarelo com a gola verde. Aí, cara, assim, tem várias coisas assim, relacionadas ao Brasil aqui nesse tipo, sabe? Para uma única história, né? Eu achei bastante coisa. Eu achei 3 detalhes desse durante toda a edição. Pode ser que tenha até mais e eu acabei não percebendo. Então, assim, para uma única história, eu achei até que tem bastante coisa, pessoal. Vamos ver. Por exemplo, aqui, o garoto ali com a camisa de jiu-jitsu escrito Gracie, né? Que é a família do
Rickson Gracie, pessoal fera pra caramba do jiu-jitsu brasileiro. Aí tem essa questão, essa parte aí também da camisa, né? E gerou até um problema de continuidade, porque num capítulo ele tá usando essa camisa com a gola verde, amarela com a gola verde, e no capítulo seguinte, né, que é basicamente a mesma cena, a gola está preta. Pensei, será que alguém mandou mudar, cara? O que será que aconteceu ali, né? Bem, pessoal, acho que é basicamente isso. A história ela é bem legal, sabe? A forma como o Lex é retratado aqui, o passado dele em Smallville, a forma como mostra os poderes do Superman, né, cara? Como já havia sido citado outras vezes, que ele consegue enxergar até mesmo frequências de rádio, coisas do tipo, né? Aqui a gente até vê uma cena desse tipo acontecendo, cara, que é bem legal de se ver. A trama, né, do Lex tentando descreditar, né, o Superman perante a população de tudo quanto é jeito, até mesmo a população ali ainda meio que naquela de aceitar, né, um alienígena, né, porque até então, quando se pensava que ele era humano, né, muitos pensavam assim, não, tá ok, mas depois outros começaram a ver que na verdade ele não era humano, aí essa impressão já começou a mudar, então é interessante de se ver alguns detalhes desse tipo, cara. E a arte, né, cara, a arte aí do Leinil Francis Yu, cara, é muito bonita, cara, eu gosto pra caramba do estilo dele. E vendo a evolução dele, né, desse período aqui do início dos anos 2000 para o que ele tem feito recentemente ali nos X-Men, cara, apesar de ser umas histórias horríveis, essas dos X-Men, a arte dele, cara, evoluiu bem legal. Então, é um detalhe interessante. O Mark Waid, ele peca também, cara, assim, no Planeta Diário, não tem aquela mesma pegada assim um pouco mais cômica que a gente está acostumado a ver o Jimmy Olsen, por exemplo, sabe? Ele não consegue trabalhar esses pontos aí de uma forma assim muito legal, sabe? Então assim, é uma história que com certeza vale a pena ser lida, cara. É mais para quem é fã do Homem de Aço, mas por diversas mudanças que ele faz aqui, assim, fica óbvio que do porquê que não escolheram essa história aqui como base para a origem do Superman ali após o lançamento dela, sabe? Então, assim, basicamente ela foi lançada e acho que eles nunca nem usaram ela, né, como a origem do Superman. Igual, por exemplo, a do Batman, durante um período aí, a DC afirmou que a origem que valeria seria aquela da ano zero, né, dos 952. E depois de um tempo ela voltou atrás e falou que não, é o Batman ano 1 mesmo e ponto final. Então, essa história que não chegou nem a ser utilizada dessa forma, pessoal. Aqui, pessoal, o quadro aqui atrás do Clark. Cara, Brasil de todo tamanho escrito lá atrás, sabe? Então, assim, para uma única história, eu achei que teve bastante referências aqui ao nosso país, sabe? Agora, de quem foi, se foi do desenhista, se foi do próprio Mark Waid, eu não faço a menor ideia, cara. Mostrar mais algumas artes aqui dessa história, pessoal. E assim, o legal dessa história aqui também, cara, né, das várias histórias do Superman, cara, de origem do Superman, é que assim, no geral, cara, eu nunca li uma que fosse ruim. Todas são boas, sabe? Todas são muito legais. Superman Terra 1, cara. Velho, Superman Terra 1 é magnífico, velho. As 3 edições ali são incríveis, né? A Origem Secreta do Geoff Johns, velho. Cara, aquela ali, velho, vai lá na essência do Superman, sabe? O Homem de Aço do John Byrne também é muito legal. E fica aquela, né, cara, várias coisas relacionadas ali, né, a Krypton, né, de um modo geral, cada um tem sua versão. E para mim, a versão que eu mais gostei de Krypton foi a do filme O Homem de Aço, porque ela reúne diversas coisas ali, né, da história do Superman ao longo dos anos ali, que é muito massa de se ver, sabe? Visualmente também, cara, ficou muito fera aquilo lá, sabe? E a ideia, né, de, por exemplo, lá o Kal-El é a primeira criança a nascer de um
de um parto natural em Eras, sabe, cara? Isso ali ficou magnífico, cara. Sabe, uma ideia assim magnífica se apresentar a uma sociedade tão científica igual aquela ali, assim, sabe? Tanto que na hora que o Zod fica sabendo disso, ele na hora ele chama aquilo de heresia, cara. Então aquilo ali foi uma ideia magnífica, sabe? Mas essa daqui também, cara, ficou bem legal. A questão de Krypton também ficou bem trabalhada. Eu acho até que poderia ter sido mais trabalhada ainda, sabe? Pra gente compreender um pouco mais como realmente era. A gente acabou vendo bem pouquinho aqui pra falar a verdade, sabe? Essa cena aqui ficou muito show. Bem, pessoal, vou mostrar os extras da edição. Pode ver que a edição toda o fundo dela sempre tem um céu, né, cara? Um céu noturno, um céu diurno, né? Aqui basicamente a gente vê artes do Leinil Francis Yu, o processo de criação dele, mas também tem bastante texto aqui do Mark Waid, cara, falando aí a respeito dos personagens e as ideias dele. Isso aí também é um detalhe bem interessante. E aqui tem essa introdução dele que foi feita justamente para essa edição. Pode ver ali, ó, Los Angeles 2022. E ele fala algumas coisas bem legais aqui, né? Fala algumas coisas bem bonitas também, mas eu acho que ele devia ler isso aqui de vez em quando, ele mesmo deveria ler, porque ele andou falando umas coisas aí que não ficou muito legal, não. Ainda mais a respeito dos colegas de indústria dele aí, né, cara? Então, ele tem que maneirar um pouco aí no que ele diz aí, ainda mais depois de escrever aquilo ali, cara. Cara, essa edição aqui, ela foi publicada pela Panini pela primeira vez em uma coleção de 6 edições. Depois ela saiu no encadernado capa cartão, completinha, e ela foi publicada pela Eagle Moss também em 2 encadernados. Eu não lembro se ela saiu em mais alguma outra coleção, né, alguma outra republicação. Sinceramente, eu não me recordo, cara. Mas como saiu essa edição lá nos Estados Unidos há pouco tempo, muito possivelmente a Panini deve republicar ela com base nessa edição aqui, pessoal. Muito provavelmente também a Panini vai acabar publicando em formato americano. Esse formato aqui, pessoal, esse formato deluxe importado, né? Ele tem as mesmas dimensões das edições definitivas aqui no Brasil, que é a 29 por 18, né? 29 por 19 ali, aproximadamente. Então, provavelmente a Panini deve publicar, acredito que com base nessa edição aqui mesmo, mas deve reduzir o tamanho, pessoal. Então, fica de olho aí que provavelmente é o que deve acabar acontecendo. É uma pena, mas é o que a Panini tem feito e vai cobrar preço como se fosse dessa dimensão aqui. É o que provavelmente vai acontecer. Bem, pessoal, no mais é isso então. Tá aí o Homem de Aço do Mark Waid, né? Superman Birthright, né? Que em tradução mais literal seria direito, né, de nascença, direito de primogênito, né? Mas no Brasil, o Legado das Estrelas, aí eu vou falar com vocês que na versão nacional tá bem mais legal, cara. O Legado das Estrelas soa bem melhor. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.